Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Uma declaração de guerra, um golpe judicial, uma afronta à Constituição e uma tentativa de humilhar o Senado. Assim foi recebida hoje do Congresso a decisão monocrática do ministro do STF, Gilmar Mendes, que torna quase impossível o impeachment de um membro da mais alta corte do país. Numa liminar, Gilmar Mendes decidiu que não cabe mais aos senadores nem a qualquer cidadão brasileiro o direito de pedir impeachment de um integrante do Supremo. Agora, somente o Procurador-Geral da República terá a prerrogativa de denunciar algum integrante da Corte. E mesmo que isso venha a ocorrer, a aprovação do impeachment deverá ter maioria qualificada de 2/3 dos votos do Senado e não mais maioria simples. Gilmar Mendes tenta, assim, implodir a estratégia da oposição de eleger o máximo de senadores em 2026, tendo como prioridade a aprovação de impeachment de ministros do Supremo por abusos e violações do devido processo legal. Para além dos protestos na tribuna, dos discursos inflamados, qual será a reação do Senado diante da invasão de suas prerrogativas? Os senadores vão se conformar com um papel meramente decorativo na República Judiciária do Brasil? Qual vai ser a resposta a esta afronta e declaração de guerra entre os poderes? Para esse debate, eu convido você a permanecer com a gente em última análise, que tem hoje a presença do Francisco Scorsin aqui na bancada. Tudo bem, Scorsin? Tudo bem, Tosi. Tudo bem, audiência. E no telão, online, Deltan Dallagnol e André Marcília. Tudo bem com vocês? Salve, Marcília. Tudo ótimo, tudo bem, Tosi, Scorsin, Deltan. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço à audiência. Deltan Dallagnol, tudo certo? Tudo certo, bom demais estar com vocês, com essa audiência maravilhosa. Só um pouco chateado com você que não veio de azul hoje, Tosi. Pois é que assim, azul, tudo azul no Brasil é coisa positiva, mas o blues de hoje tem mais a ver com o blues americano, né? Uma coisa meio triste, meio ruim, né? O azul de hoje não é o azul na linguagem brasileira, não? Mas enfim, vamos explorar aí. Da próxima vez a gente combina melhor o guarda-roupa, viu, Deltan? Boa, Tosi. Se bem que o meu guarda-roupa não dá para comparar com o dos gentlemen aqui, né? Esse é outro problema. É um outro problema. Mas vamos lá. Ao analisar duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs, da Associação de Magistrados e do Partido Solidariedade, o ministro Gilmar Mendes derrubou a lei do impeachment de 1950. Segundo a interpretação de Gilmar Mendes, é preciso criar um filtro mais rígido no processo de aceitação de denúncias contra magistrados. E olha que há 130 anos não ocorre nenhuma votação de impeachment de ministro do Supremo. Gilmar Mendes diz que há urgência para mudar o marco legal do impeachment de forma que o Poder Judiciário possa atuar com completa independência de pressões políticas. E eu começo perguntando, vamos lá, André Marcília, vou começar contigo. Essa urgência do Gilmar Mendes se chama Eleições 2026 para o Senado? Uma tentativa de fugir do acerto de contas que já se avizinha? Sem dúvida, né? Eu acho que eles próprios não estão sequer negando isso, né? Parece óbvio que eles estão se blindando para o pós-eleições, né? A preocupação não são as eleições, mas sim a possibilidade de que o pós-eleitoral, sobretudo o Senado, traga uma bancada de opositores muito maior do que hoje existe, né? Uma bancada de direita, vamos dizer assim, uma bancada de pessoas dispostas, por exemplo, a promover impeachment. Então, não tem como, dessa vez eles sequer disfarçaram, né? E isso é um ponto que a gente precisa contingenciar. Me estranha a liminar, né? O pedido liminar ou o deferimento liminar da medida. Eu não sei se essa liminar é uma forma de direcionar já os colegas, se há algum receio ao dar essa liminar que possa algum colega pedir vista, isso ficar parado, de repente, sei lá, algum colega do Gilmar pega esse processo e põe na gaveta e fica parado com um pedido de vista por anos. Perdemos o contato ali, o sinal de internet. Só retoma ali 5 segundos antes, Marcília, que houve um probleminha.
Não, eu estou dizendo que eu vinha dizendo que é claramente um jogo, né? A gente não sabe quais são exatamente as intenções deles que estão jogando, porque a gente apenas está vendo nesse momento o movimentar de peças. Mas é um jogo, e não é um jogo jurídico, é um jogo político, claramente. Então, até mesmo o deferimento da liminar pode ser uma maneira, por exemplo, de buscar constranger o Alcolumbre, que estava atacando o governo, porque o Alcolumbre saiu humilhado dessa história. O Alcolumbre estava subindo nas tamancas até 2 dias atrás com notas oficiais e etc., e agora está com o rabo entre as pernas. Me parece óbvio. Né? Não veio nota, não veio, ele deu uma manifestação agora à noite, mas parece nada frente ao que ele fez para o governo federal, no caso do Messias ontem, no cancelamento da sabatina, na nota oficial do final de semana, domingo, quando houve uma acusação de que agia de forma fisiológica ao Senado, queria trocar favores. Agora, cadê as tamancas? Não teve tamanca nenhuma, disse que vai pensar em medidas, que está preocupado. Ele não tem que estar preocupado, não, ele devia estar batendo na porta do gabinete do Gilmar com uma reunião extraordinária para acontecer agora, já. Então, claro que isso humilha, essa medida do Gilmar humilha o Alcolumbre. Seria isso? Seria uma forma de impedir que algum ministro pedisse vista e ficasse isso ad eterno sem que a medida ficasse valendo? Porque uma liminar faz valer já. A decisão do Gilmar passa a valer se eliminar. Então, mas é sempre uma estratégia. E a estratégia deles se blindarem. Eu creio que a gente não... O ponto de partida da discussão é que nós temos um STF que saiu completamente dos trilhos, não tem mais vergonha nenhuma, nenhum pudor de agir de forma inconstitucional, de não interpretar a Constituição e os textos legislativos de acordo com a literalidade deles, e se sente confortável de se blindar. Né? Colocar a Constituição, colocar as instituições, colocar a sociedade inteira na frente como uma barricada. Da mesma forma que os traficantes colocam barricadas na frente das comunidades, das favelas, para a polícia não entrar, né? O STF está colocando aqui barricadas na porta da corte para que a gente não possa, por exemplo, ter o direito de promover impeachment de ministro, para que a gente não possa, a sociedade, né, não possa tomar as medidas que acha que são cabíveis e que fazem parte do jogo democrático. Isso é muito ruim. Um STF entrincheirado, um STF com a barricada na porta e que não tem mais nenhum pudor é um problema para o país, não mais para a oposição. E é por isso que eu esperava hoje uma medida efetiva do Alcolumbre, esperava hoje não a oposição gritando nos microfones, mas esperava o Senado inteiro. É uma questão institucional. É lamentável, eu estou vendo aí algumas matérias de imprensa grande. Acabei de ver aqui uma matéria da Veja, dizendo que o STF conteve um golpe que a oposição faria. Pô, como é que pode? Um golpe, quer dizer, eles vão lá e agem politicamente, e o golpe é quem quer o impeachment de ministro. Então, assim, ainda tem gente aplaudindo. E gente importante. Nesse lugar, nós estamos ferrados. Pois é incrível que diante de uma situação tão clara, tão límpida, não, Deltan, ainda haja essas narrativas colocando o Supremo como aqueles que estão sendo vitimizados, aqueles que estão perdendo as suas prerrogativas. A impressão que dá é que, como disse o Marcília, o Alcolumbre estava num momento fragilizado, foi tratorado pelo presidente Lula, e aí o Gilmar Mendes pensou, agora é a minha oportunidade, vou passar por cima também. A gente já vai ouvir na sequência algumas declarações do Alcolumbre, vamos tentar entender se a resposta virá à altura e se vai fazer valer as prerrogativas, defender as prerrogativas do Senado. Mas o que te parece, pelo que a gente tem até aqui, dessa ação do Gilmar Mendes e do momento em que ele age? Ô Tosi, mas antes do Deltan, só uma coisa, se for a altura do Alcolumbre, né, a gente sabe que o Alcolumbre é baixinho, né? Se for a altura do Alcolumbre, a gente também tá ferrado. Mas ele põe lá umas almofadas, né, para sentar lá. Uns tamancos. Uns tamancos, sobe nos tamancos.
É isso mesmo, é isso mesmo. E, ó, Tosi, você tem total razão. Hoje o céu não tá azul, hoje tá cinzento, tá sombrio. A tua roupa tá mais adequada pro dia de hoje. É um dia de luto, de absurdo. E você tocou em 2 pontos fulcrais. Primeiro, a reação da imprensa. Eu até postei agora há pouco no Instagram uma jornalista de um grande veículo nacional, depois do programa, vocês vão lá conferir, com ela falando com uma reação quando teve aquela tentativa de blindar o Congresso Nacional. Vocês lembram? Da PEC da blindagem, que ia blindar o Congresso, ia blindar deputados e senadores contra qualquer tipo de processo criminal. Olha, eu sou a favor de blindar os senadores e deputados para que eles sejam protegidos pela tentativa de perseguição por conta de palavras, né? Porque eles têm imunidade material e o Supremo está violando isso, perseguindo os senadores. Agora, a gente não pode ser contra você blindar, a gente não pode ser a favor de você blindar senadores e deputados de investigações e processos por corrupção, por desvio de dinheiro público. Então, naquele momento anterior, há alguns meses, a imprensa reagiu corretamente, entendendo que era absurda a PEC da blindagem da forma como ela foi apresentada. Ela tinha que ser restringida a crimes de opinião e aquilo em que o Supremo não pode entrar na esfera parlamentar, mas não protegendo parlamentares que praticam todo tipo de corrupção e desvio de verba pública. A gente sabe que é uma maioria no Congresso Nacional, infelizmente. Então, num primeiro momento, a imprensa reagiu corretamente criticando aquela PEC da blindagem. Só que agora, a gente tem um golpe da blindagem promovido por uma decisão liminar monocrática do Supremo Tribunal Federal, num contexto em que o Supremo está se blindando, como bem disse o Marcília, colocando barricadas para se proteger, para proteger da responsabilização por crimes e abusos praticados. E aí, qual é a reação da imprensa? Passar pano, defender o STF, como assim? Um princípio básico que vem desde a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que se espalhou pelo mundo, é que poder contém poder. Por isso se precisa de um equilíbrio, de freios e contrapesos. E o que a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes faz é tornar o Supremo Tribunal Federal imune à responsabilização pelo Senado, pela Câmara, por quem quer que seja, porque quem pode responsabilizar é o Senado. Eles estão transformando os ministros supremos em reis, em monarcas. Porque é na monarquia que o rei não erra, que o rei nunca é responsabilizado pelos seus atos, não está sujeito à responsabilização. E agora o que o ministro Gilmar Mendes fez foi tirar de você que está aqui nos escutando, de você que está aqui comigo, o teu poder de reclamar, de representar contra o abuso de autoridade do ministro, de pedir o impeachment do ministro Gilmar Mendes. E está tirando do Senado a possibilidade de avançar ao transformar uma maioria simples, que já é um quórum exigido para aprovação de leis, é um quórum relevante, transformar isso em 2/3, para que você possa iniciar, não é para o final do processo de impeachment. Vamos lembrar, para o final do processo de impeachment, o quórum já é 2/3. Mas para você iniciar o processo, ele quer colocar a régua lá em cima. O que a gente está vendo é um golpe contra a separação de poderes. E qual é o argumento de Gilmar Mendes? Nós precisamos proteger o poder judiciário e a independência dele, porque senão qualquer pessoa pode ir lá e oferecer uma denúncia sem amparo técnico. Então tá bom. Então vamos impedir qualquer cidadão de representar contra um abuso policial. Afinal de contas, pode ser denúncia sem amparo técnico. Vamos impedir, então, qualquer cidadão de fazer uma representação contra o promotor de justiça, contra o juiz do CNJ. Afinal de contas, podem ser representações, denúncias sem amparo técnico. É claro que esse argumento de Gilmar Mendes ele não para em pé, é para inglês ver. E a imprensa já revelou a real razão. Os ministros que falam pelos cotovelos, talvez o próprio Gilmar ou o Dino, foi lá e falou para a imprensa que o grande objetivo é se protegerem do possível impeachment que venham a sofrer. Ainda o ministro disse, o que vocês esperavam? Que nós fôssemos preparar os nossos pescoços para serem cortados a partir de 2027? Esse foi o linguajar, isso mostra que a decisão não tinha um fundamento jurídico. Ela tinha um desvio de finalidade, a razão era política. E se a Lava Jato tivesse feito qualquer coisa parecida com isso, tinham caído de pau em cima de nós, tinham cortado as nossas cabeças, tinham execrado a gente em praça pública. Mas agora, você vê, a confissão dos ministros dizendo que o objetivo era político, houve um desvio de finalidade da decisão, ou seja, o juiz, que devia ser técnico, o ministro Gilmar Mendes, em vez de ele decidir de acordo com a Constituição e com a lei, ele atuou politicamente para proteger, nas palavras deles, os seus pescoços. E aí a gente vê a imprensa passando pano,
dizendo, tá tudo bem, eles estão se protegendo de um golpe do Senado. Não, golpe é o que eles estão dando. Eles estão violando a Constituição, rasgando a lei, atropelando os outros poderes para se imporem como reis absolutos do nosso país. O que eles vêm fazendo dia sim, dia também, por meio dos seus abusos, por meio da vedação da sua responsabilização, até quando o juiz dá uma ação de indenização em favor de um cidadão por um abuso do STF, o que eles fazem? Mandam investigar o juiz. Quando o juiz dá uma decisão que não agrada a eles, numa execução de um réu do 8 de janeiro, eles mandam investigar o juiz e eles vão falar de independência judicial? É isso mesmo? É tudo para proteger a independência judicial? Palavras ao vento. A grande verdade é, eles estão se protegendo para eles poderem seguir mandando o Brasil fazer o que eles quiserem, o que eles bem entenderem da cabeça deles e nunca pagarem o preço pelas suas condutas. Nunca serem punidos e devidamente responsabilizados pelos seus atos. A impressão que dá é que os ministros devem ter tido acesso a alguma pesquisa qualitativa que já demonstra que é praticamente inevitável que vença as eleições no ano que vem algum candidato de direita, e mais, que provavelmente a renovação do Congresso vai ser majoritariamente conservadora de direita, ou seja, vem aí uma turma que vai tentar nos impor limites. E antes, como disse o Marcília e também entendeu o Deltan Dallagnol, vamos criar as barricadas, né? As barricadas que o PCC cria nas comunidades do Rio de Janeiro, eles estão criando dentro das instituições, né? Estão se cercando mesmo de muros para dizer assim, venha quem vier, assuma quem assumir, nós estaremos blindados, né? Com aquela couraça de aço do bate-fino. Você lembra do bate-fino? Pior que eu lembro. Me permita especular aqui, Tosi, levantar uma hipótese mesmo, né? Porque ontem, né, aqui no programa foi discutido a fala, né, do ministro Alexandre de Moraes, acho que era um congresso, alguma coisa, do judiciário, no qual ele fez uma defesa corporativista como ele nunca tinha feito antes. O Encontro Nacional do CNJ. O Encontro Nacional do CNJ. Né? Ele fez defesas de coisas que já tinham ficado muito para trás. E com a falta de vergonha que o ministro Gilmar Mendes hoje também possuiu, né? Faltou para fazer essa decisão dele. Uma especulação que eu faço é que você disse, né? Talvez eles tenham uma pesquisa qualitativa. Eu não sei se pode ser isso ou o quanto as tratativas do Lula com o Trump, o quanto a coisa não foi precificada. Algo vai ter de ser entregue para que, digamos assim, essa negociação aconteça. Por que eu especulo isso? Porque a fala do ministro Alexandre de Moraes ontem e essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que me parece assodada, que me parece fora do timing, apressada demais, né? Me parece como se tivesse alguém dado, assim, olha, se mexam, senão a coisa não vai fugir. Mas tudo numa semana? Ele se separa na semana e agora já sai com essa, né? É porque a coisa já vem precificada. Então, eu não sei o que vem por aí, mas eu não sei o quanto eles não perderam aquela defesa política que eles tinham para talvez não se preocupar com essas coisas. E se tem uma coisa, o Deltan e o Marcília vão poder falar muito melhor do que eu. Né? Eu me formei em Direito também, meu pai foi promotor de justiça durante muitos anos, então eu tive contato com muitos juízes, muitos magistrados, desembargadores, de conhecê-los, né, no seu dia a dia. E se tem uma coisa que a psicologia de um juiz de direito, ela é quase que comum em todos, é que sempre que um juiz vai decidir, ele sempre vai desagradar 50% das partes, né? Porque são duas partes, ele vai sempre desagradar, não raro se torna um inimigo, né? Ou vai ser visto como inimigo por aquela parte. Muita gente acha que um juiz, ele vota muitas vezes de acordo com o direito, de acordo com o que é o justo, mas no fundo, várias vezes o juiz ele vota para se proteger. Ele vota em função de algo que protege a ele mesmo, em relação à decisão. Às vezes tem um processo que é muito cabuloso, ele não vai votar de acordo com o que é o direito, ele vai votar com aquilo que pode ser menos prejudicial para si. Já vi isso várias vezes, né? Várias vezes. Óbvio que tem juízes que vão ter a coragem de ir muito além, mas existem vários desses. Agora, se você imaginar, então, essa situação, a fala do ministro Alexandre de Moraes é defesa do quê? É defesa do cargo, é defesa da estabilidade, da inamovibilidade. E a defesa do ministro Gilmar Mendes é o quê? A mesmíssima coisa.
É como se eles estivessem defendendo algo, porque assim, tudo mais eu não vou ter. Se esses ministros forem empichados e se mantiver as sanções, eles são párias. Eles não vão poder advogar, eles não vão poder fazer nada. Tudo o que eles têm é o cargo deles. A mentalidade do servidor público já é uma mentalidade por estabilidade, por segurança, muito mais do que qualquer outra coisa. Tem um monte de servidor público aí que o título servidor não serve para ele, porque ele está ali para garantir o acréscimo salarial que ele vai ter. Para isso eles acabam brigando muito. Não quero generalizar para todos, mas essa é uma mentalidade que está presente. Muita gente quer fazer concurso público para ter estabilidade, não para servir o público, para ter estabilidade na vida. Então, quando eu vejo esses movimentos, de ontem o ministro Alexandre de Moraes fazer aquele tipo de defesa, não, porque tem que voltar adicional por tempo de serviço e tudo mais. É porque é como se ele pensasse, o Alexandre de Moraes até entende que ele já foi sancionado. Eu só tenho isso aqui na minha vida. Eu tenho que defender e não temos que voltar para a carreira ter privilégios. Ele pediu privilégios ontem. Hoje o ministro Gilmar Mendes, depois do fake divórcio aí, é como se fosse uma espécie de sinal de, assim, se nós não nos protegermos, ninguém irá nos proteger. A hipótese que eu levanto, a especulação que eu levanto me parece que algo está sendo gestado, precificado, que a gente ainda não sabe exatamente, que talvez possa envolver essa dimensão política com o Donald Trump, que talvez explique melhor esse assodamento e esse despudor com que eles estão falando e tomando essas decisões, porque o que mais me espanta não é eles tomarem uma decisão como essa, porque a gente sabe que é assim que eles pensam mesmo. Me espanta é a falta de vergonha, a perda de um medo. E, de certa maneira, se as reações acontecerem como talvez pareçam, porque já tinha sinais da grande imprensa, uma falinha aqui, uma falinha colar, que o Supremo precisa voltar para a casinha. O Supremo precisa voltar para a casinha. Aí, de repente, o Gilmar Mendes faz isso, saindo mais ainda da casinha, né? Aí você vê por mais que o Alcolumbre seja o Alcolumbre, começando a falar um pouquinho mais grosso, talvez a gente precise até agradecer ao ministro Gilmar Mendes, porque de repente ele coloca na pauta de novo uma série de medidas que precisam ser tomadas porque os ministros não vão se autoconter. Só que essa falta de vergonha do Gilmar Mendes também tem um efeito colateral de expor certa sem-vergonhice de setores da imprensa, né? Total. Que continuam passando pano e chega um momento em que vão ter que escolher realmente se eles vão ser servis ao Supremo ou se vão retomar seus votos de profissionais, de jornalista, de analistas, de advogados. Porque... Se tem algo bom é que não vai ter como ficar em cima do muro. Bom, na sessão de hoje do Senado, vários parlamentares reagiram duramente à decisão de Gilmar Mendes. O senador catarinense Expedião Amin lembrou que os senadores já foram chamados de pigmeus políticos após aprovarem a PEC das decisões monocráticas, PEC, aliás, que está encalhada lá na Câmara dos Deputados. Para o senador Expedião Amin, ou o Senado reage, ou eles vão fazer jus ao apelido de pigmeus. Porque tirar de quem é eleito, de quem a Constituição atribuiu a competência de iniciar um processo de impeachment contra ministro do Supremo e transferir à Procuradoria-Geral da República esta iniciativa, é uma usurpação descarada. Caiu a cortina, não tem mais nada escondendo o verdadeiro sentido desta usurpação. Se o presidente da casa e se a maioria desta casa não se sentir feridos, o presidente e a maioria, por este ato de esbulhar o povo e a Constituição, é porque nós merecemos o apelido de pigmeus políticos. Outro senador que se manifestou foi Eduardo Girão, do Ceará. Ele disse que o que acontece no país é uma tentativa de golpe judicial mesmo e uma humilhação ao Senado. Isso sim é um verdadeiro golpe, senador Plínio. Derrubando definitivamente a democracia desse país. Aqui, aqui a chave aqui, da entrada ali, do cafezinho. Entrega logo pro Gilmar Mendes e companhia. O desrespeito, a desmoralização dessa casa é tão grande que não tem outra alternativa. Senão hoje o presidente Davi Alcolumbre, não é uma formalidade como ele fez uns dias atrás aqui, a advocacia, dizendo que não concorda com isso, não. É se posicionar firme para mostrar para o brasileiro que isso não está combinado, senador Marco Rogério, que isso não está combinado.
O que é que nós estamos fazendo aqui? Sabe quanto é que custa essa casa? 6 bi. B de bola e de índio. O salário da gente é a menor parte, mas tem uma estrutura gigantesca. Devolve isso para o povo brasileiro, rapaz, para pagar menos impostos. Que vergonha estar vivendo isso. Uma vergonha no meu mandato e no mandato dos colegas. Está passando por uma humilhação dessa. Isso é uma humilhação, rapaz. Olha, não houve manifestação praticamente de senadores da base do governo, com a exceção do senador Randolfo Rodrigues, veja só, do PT, que também criticou a decisão de Gilmar Mendes. Vossa Excelência tem acompanhado ao longo do tempo, eu tenho manifestado várias vezes solidariedade a vários membros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em decorrência de notórias e autoritárias agressões que eles têm sofrido. Eu tenho me comportado assim, Vossa Excelência tem se comportado assim, respeitando a nossa Constituição, respeitando o nosso Estado Democrático de Direito. Mas, desta feita, eu falo isso com um tanto de tristeza e lamento, porque é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a manifestação do Alcolumbre, mas eu queria primeiro a apreciação de vocês sobre essa reação dos senadores. Claro, a gente colocou alguns aqui, até inclusive, para espanto de muitos, até o petista Randolfo Rodrigues se manifestou, mas o Gilmar Mendes tinha chamado os senadores de pigmeus, como lembrou ali o Espiridião Amin. Não reagir à altura, de novo trocadilho, não reagir à altura, Marcília, vai ser passar esse recibo de pigmeus, né, de que o Senado se apequenou. Vamos agora ficar muito atentos nas próximas 24, 48 horas, que tipo de medidas práticas o Senado vai adotar. Nenhuma. Não vai adotar. A gente viu a fala hoje do Alcolumbre e ela já antecipou para a gente. O que ele falou de mais? Nada. Falou grosso com Lula, falou manso com Gilmar. Estamos extremamente preocupados. Estamos extremamente preocupados? Isso é coisa que se diga no momento desse? Tá? Era para você estar preocupado, meu querido, há muito tempo. Vamos adotar medidas para talvez emendas. Não tem emenda, não. Eu vejo o Alcolumbre, devia estar agora, nessa hora, reunindo-se com o STF. Devia estar lá, dizendo, olha, aqui é o seguinte, ou o contrário, devia fazer o STF estar nesse momento dentro da corte. Olha, o que vocês estão fazendo afronta a separação dos poderes, vocês vão criar uma crise institucional, eu não vou recuar, isso não vai ficar bom para a democracia, nós precisamos encontrar uma solução conjunta, eu não vou arredar pé, vou reunir todo mundo e confrontar-me com isso. É isso que ele fez? Não, foi lá para a sua mesa e falou, estou extremamente preocupado estou eu com a passividade dele. Mandou nota para o Lula, nota oficial, dizendo que ele não aceita isso, não aceita aquilo, cancelou a sabatina do Messias em relação a isso. Foi lá e falou que está extremamente preocupado. Então, eu não vejo que haverá nada, porque a oposição não tem força sozinha, lamentavelmente, e o Alcolumbre não tem vontade. Não tem, e não sei se é só vontade, mas que não tem vontade, não tem. Não sei se a vontade dele ainda persiste nele como um elemento impulsionador das suas decisões. Porque tem gente que tem o seu desejo tão sequestrado que não consegue mais falar em nome deles, sabe? Agora, se ele tem ainda incólume a sua vontade como fiel da balança das suas decisões, não tem vontade. Extrema preocupação, vamos tomar medidas, isso é insuficiente. Não é isso que se espera ou que se pode esperar de um presidente de uma casa legislativa que acabou de sofrer um atentado. É assim que nós devemos nos colocar. Então estava a oposição, estava vendo o Geyer, não sei mais quem, falando nos microfones, falando alto e dizendo isso, aquilo, e ele falou meia dúzia de palavras. Então assim, o presidente da casa legislativa estava assistindo, por exemplo, hoje durante o dia, notas oficiais de senadores. Quer dizer, se um senador dá uma nota oficial individual, é porque ele sabe que isso não vai vir do Congresso, que isso não vai vir do presidente da casa. Quando eu dou uma nota oficial,
Eu, individualmente, é mais ou menos dizendo o seguinte: olha, eu não tenho nenhuma expectativa que isso parta de vocês, porque se eu tivesse, eu estaria aguardando a casa dar a nota. Não virá. Ou se vier, vai vir fraca. Não me reconheço na nota que vai sair da instituição. Então, esse é o lugar em que nós estamos. Não tenho o que esperar do Alcolumbre, porque a fala dele foi mais blá, blá, blá. Temos medidas concretas feitas de um lado, e o Alcolumbre fazendo o discurso do outro. Falou grosso com Lula, falou manso com Gilmar. Como esperar alguma coisa? Antes de a gente avançar com as análises, vamos ouvir aí então alguns trechos da manifestação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagindo à decisão monocrática de Gilmar Mendes em pronunciamento no plenário. Ele pediu respeito à separação dos poderes. Que, de fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes, monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal. Para Davi Alcolumbre, não há margem interpretativa na legislação brasileira que regulamenta os processos de impeachment. As regras são claras, ele disse. E que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro, as suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. Olha, o presidente do Senado disse que vai dar prioridade à votação de projetos que evitem abusos do STF e invasão de prerrogativas. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Nesse sentido, registro que tramita na Casa um projeto de lei que prevê um novo marco legal de crimes de responsabilidade no Brasil, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Por outro lado, a situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável
que uma lei votada em 2 casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Para Alcolumbre, a decisão de Gilmar Mendes é uma ameaça a um dos pilares da democracia brasileira. Também, neste sentido, tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do poder legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade, e que eventual frustração desses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias. Se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu emendamento. Desde já, reconheço e agradeço o apoio institucional de cada senador e de cada senadora. E na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, não hesitarei em defender todas as prerrogativas estabelecidas na nossa Constituição brasileira. Muito obrigado. Está aí Deltan Dallagnol, você ouviu, vimos aí vários trechos da manifestação do Alcolumbre, se disse ofendido, né, uma grave ofensa, já tinha utilizado esse termo em relação ao episódio, o embate com o governo Lula, e ele disse que não vai aceitar que isso seja feito de forma monocrática, precisa ser referendado pelo plenário. Ah, mas isso vai acontecer, né, Deltan? O plenário do STF vai referendar a decisão de Gilmar Mendes, ou seja, não é só esse ponto que é o ponto da discórdia, o ponto da polêmica. Ele também aventou ali a possibilidade de aprovar uma legislação mais específica que trate disso, a proposta do senador Rodrigo Pacheco, né, para crimes de responsabilidade, que tipifiquem em detalhes as regras do impeachment, como se não tivéssemos já isso pacificado, né? Parece que haverá um debate nos próximos dias sobre que regras serão essas, que regras vão valer. A partir desse pressuposto da fala do Alcolumbre, dá a impressão que realmente ele concorda que as regras que estão vigentes hoje foram desmanchadas e vai ter que se colocar algo no local. Você concorda que precisava mexer nessas regras do impeachment? Elas não são claras? Olha, quando eu vejo ele falando ali, a minha vontade era mutar e colocar uns balõezinhos assim para o pessoal ver assim, blá, 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 blá. Fala quem não pode agir. A gente aqui fala e a gente tem que criticar as decisões do Supremo, as ações. Por quê? Porque a gente não tem a caneta na mão para ir lá e mudar essa realidade. Agora o Alcolumbre, ele tem a caneta na mão, ele tem poder de agir. A questão é, por que ele está no blá, blá, blá falando? Por quê? Vocês conseguem entender isso? Vejam o que o senador Girão falou naquela fala que foi passada aqui agora há pouquinho para vocês. O Girão disse: tem que existir uma reação até para mostrar que não foi algo combinado. E aí, pegaram o código? Pegaram a ideia? Girão disse: tem que existir uma reação aí, Alcolumbre, sua, para você mostrar que não foi algo combinado. Afinal de contas, Alcolumbre e Supremo, tudo a ver. Alcolumbre e Supremo caminham de mãos dadas. E olha,
outro fator importante para você entender esse teatro da reação do Alcolumbre. Alcolumbre leu palavras contidas, parece que estudadas, palavra a palavra, para acalmar o seu público, acalmar os senadores que querem uma reação, sem ao mesmo tempo agir e sem subir o tom com o Supremo. Ele leu a manifestação. Foi uma notinha a reação do Senado. E aí, na notinha, nós descobrimos que Alcolumbre ficou irritadinho, revoltado. Ele usou a palavra perplexo com mais uma decisão, querendo usurpar as funções do Legislativo, em relação à qual ele demonstra muita preocupação. É sério, Alcolumbre. É sério que a gente precisa de notinha para saber que o Supremo Tribunal Federal abusa dia sim, dia também dos seus poderes? É sério que a gente precisa de notinha para saber que o Supremo Tribunal Federal atropela o Congresso Nacional dia sim, dia também? É sério isso? Como se a notinha fosse trazer uma novidade ou fosse mudar 1 centímetro da realidade. E aí propõe soluções. Vamos avançar um novo marco legal de crimes de responsabilidade, ou seja, vamos criar uma comissão. Todo mundo sabe em Brasília que quando você não quer avançar uma solução, você cria uma comissão para discutir. Vamos discutir o novo marco legal dos crimes de responsabilidade. Aí traz a segunda solução. Vamos mudar o regime das decisões monocráticas com efeitos gerais e abstratos. Porque isso já foi aprovado no Senado e está lá na Câmara. Não tem nada a ver com ele mais. Essa é a reação do Senado. Blá, 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 blá. Reação teve do Partido Novo, que propôs uma PEC para reverter diretamente a decisão do Supremo, determinando e esclarecendo na Constituição que a iniciativa é do povo, que é por maioria simples. Reação foi a do Nicolas Ferreira, que ofereceu uma PEC em nome do PL e da oposição, uma PEC em que eles restauram a legitimidade ativa ampla e que colocam ainda uma regra incluída que diz que se o impeachment for apresentado com a assinatura de pelo menos 3/5 dos senadores, o recebimento vai ser automático. Isso é reação. O que o Alcolumbre fez foi blá, 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 blá. E a gente tem que voltar aí no Esperidião a mim, que diz que se não houver uma reação, isso vai comprovar o que o próprio Gilmar Mendes disse, que os senadores são pigmeus políticos. E os senadores se tornaram pigmeus políticos. Não só agora com esse teatro de reação, mas eles se tornaram pigmeus políticos quando eles escolheram como seu presidente um prisioneiro do STF. Um prisioneiro do STF. A ação penal contra Bolsonaro demorou menos de 1 ano e colocou ele na cadeia. Quanto tempo demora para eles colocarem Alcolumbre na cadeia para os seus crimes e investigações, estão sendo investigados, processados no Supremo, incluindo de rachadinha? Quanto tempo? Se Mota de andamento em medidas contrárias ao Supremo, quanto tempo para colocar Mota na cadeia? Se, quando eles quiserem, quando eles têm vontade, eles colocam em menos de 1 ano. Não, a verdade é que nós temos 2 presidentes do Senado e da Câmara que fazem teatro nas reações ao Supremo, porque eles são pigmeus políticos e prisioneiros do Supremo Tribunal Federal. Por sim, o que você destaca ali da falação do blá, blá, blá do Alcolumbre? Eu acho que se fosse para ter uma atitude mesmo, né, a atitude mais condizente e coerente com a decisão do ministro Gilmar Mendes seria a abertura imediata de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Porque a decisão ela é flagrantemente ilegal, flagrantemente inconstitucional, é um ato antidemocrático, né, já que se criou esse tipo penal. Seria muito simples um pedido de qualquer um na tribuna ali e abertura de ofício do impeachment, mesmo que ele não queira abrir do Moraes, impeachment do Gilmar Mendes, por uma decisão como essa. Porque a gente chegou nesse ponto. Nós estamos como diz o Moraes, estamos nesse lugar. Aonde você já não tem mais lei, não tem mais nada. É puro jogo político, puro jogo de forças, puro jogo de poder e a demonstração de poder, que é quem é que manda aqui. Como disse o Moraes na véspera, né? O Poder Judiciário brasileiro é o mais forte do mundo. E vamos fazer valer isso, que somos os mais fortes. Exato. É uma demonstração que é a gente que manda e que se dane. Era isso que deveria ser feito. Isso seria condizente com a magnitude da atitude que o ministro Gilmar Mendes tomou. Porque todas as outras coisas, não, porque nós estamos fazendo um aperfeiçoamento, não sei o quê, porque não sei o quê, tudo isso pode ser continuar fazendo sem problema nenhum. Mas a resposta à altura
do poder que foi usurpado, porque não é só que coloca em ameaça um dos pilares, foi quebrado um desses pilares. E já faz tempo que isso aconteceu. Né? É como se agora o Supremo estivesse tirando os caquinhos para deixar que é só ele que manda. E tem uma outra questão que eu acho que também dá para a gente colocar em questão aqui, que é o seguinte: dado que fica escancarado que é uma decisão política para proteger a si mesmo, proteger aos seus do Supremo Tribunal Federal, por que razão há de se acreditar na lisura das eleições que virão? Porque se está se tomando uma decisão para proteger o Supremo da eleição de uma determinada corrente política que supostamente vai ser contra eles lá em 2027, por que razão eu vou acreditar que esse mesmo Poder Judiciário, com muitos desses do Supremo lá no TSE, vão fazer uma eleição que seja minimamente imparcial? Você não está atacando a justiça eleitoral, não, hein? eu estou fazendo a pergunta. Porque se a disputa ela é política e o Poder Judiciário chegou nesse ponto, como é que faz? Porque a eleição de 2022, a eleição de 2024, já tem absurdos vindos eleitoralmente assim de censura, de uma série de perseguições que foram feitas, que assim, é aquela coisa, como diz o ministro Gilmar Mendes, a história vai mostrar que o STF defendeu a democracia. Se for para pegar os fatos, é o oposto do que ele está falando. Mas é de se perguntar. Eu falei assim, qual será a lisura do processo? Porque o STF, a partir do momento que escancara essa disputa de poder político por uma proteção de si mesmo, do que nós estamos falando aqui? Do que nós estamos comentando aqui? Né? Não tem mais jogo para ser jogado. Tem o dono da bola. Vamos tentar ouvir algumas das razões do Gilmar Mendes. Antes, deixa o Marcília fazer o seu parte ali, Marcília. Eu acho que uma coisa interessante dessa notinha também é o seguinte, de duas uma, né? Ou ele... algumas possibilidades, né? Aqui, no sentido de que o Alcolumbre... Bom, pode ser que o Alcolumbre simplesmente não seja a pessoa capaz de fazer algo mais que isso, ou talvez ele se sinta preso, né, para a sua vontade, como eu mencionei. E aí, nesse caso, quais são as possibilidades de ele estar preso? Bom, pode ser que o Gilmar tenha realmente desejado humilhar o Alcolumbre, né, em reação até mesmo ao confronto do Alcolumbre com o Messias e com o Lula. Essa é uma possibilidade. E se é essa, bom, acho que o Gilmar deve estar agora feliz. Afinal de contas, o Alcolumbre saiu mesmo humilhado de hoje. Né? Ele humilhou o Senado, mas sobretudo o Alcolumbre, que teve uma fala indigna de um presidente de uma casa alta, né, de uma casa revisora, ou dê o nome que for, um Senado que já foi inspirado no Senado romano, imagina só, né? Conselho de anciãos e etc. E tem agora o Alcolumbre, uma figura dessa, fazendo uma notinha como lamentável como essa. E pode ser também que ele esteja dando essa notinha branda, não porque ele ficou humilhado, mas sim porque ele alinhou essa notinha com o STF. Também não me espantaria, né? Não me espantaria, inclusive, que no final dessa nota dele, e não tenha sido lido, mas tivesse escrito: Gilmar, se você quiser uma nova versão dessa nota, eu posso fazer por você. Assinado ChatGPT. Vamos ouvir alguns dos argumentos utilizados pelo Gilmar Mendes para dar sustentação a essa liminar que ele emitiu hoje. Ele, no voto, citou o exemplo da Venezuela, disse que no país vizinho os membros da Suprema Corte foram removidos dos cargos após a intervenção promovida por Hugo Chávez no tribunal. Além de aumentar o número de membros, Chávez também introduziu a maioria simples para aprovação do impeachment no Senado. Para Gilmar Mendes, não se pode submeter o judiciário a uma simples maioria ocasional e efêmera. Isso, diz ele, seria sujeitar a corte aos humores políticos ocasionais. E veja o que ele disse ainda. Tal significaria inverter a lógica do sistema. Em vez de delimitar os limites de atuação das maiorias, o Supremo Tribunal Federal passaria a depender da sua aprovação política. Trata-se de uma distorção grave do modelo constitucional que compromete a independência judicial e mitiga de forma estrutural e incisiva a proteção dos direitos fundamentais e o equilíbrio entre os poderes. Gilmar Mendes citou o risco de repetir no Brasil o que ocorreu na Venezuela. Faz algum sentido esse paralelo, Dallagnol, entre a situação da Venezuela e do Brasil em momentos distintos?
Eu acho que faz sentido sim, Tosi. Afinal de contas, a gente está se tornando cada vez mais próximo de uma Venezuela. A gente está vendo um controle cada vez maior do Executivo sobre o Supremo, um controle cada vez maior do Supremo sobre o Congresso, que é exatamente o que aconteceu na Venezuela, a ponto de o Supremo venezuelano, em determinado momento, simplesmente suspender o parlamento e, pior, começar a formalmente exercer as funções de parlamento da Venezuela. Mas espera aí, isso é Venezuela ou é Brasil, hein? Afinal de contas, o Supremo já tem exercido a função de parlamento aqui faz um tempo. Por exemplo, nessa mesma decisão, não só o ministro derrubou o quórum de maioria simples, dizendo que era inconstitucional, mas ele não se limitou a isso. Ele atuou como legislador e ele estabeleceu o quórum que veio da Constituição. Veio da cabeça dele. Da cabeça dele. É isso mesmo. Então, o que a gente vê é muito parecido, Toffoli, é muito pertinente invocar o exemplo da Venezuela para comparar e para mostrar que, na verdade, o que a gente está vendo é o fim da separação de poderes, é a sobreposição de um poder sobre o outro, é o fim dos checks and balances, dos freios e contrapesos. O que a gente vê é cada vez mais um Supremo que manda no país e agora, além de mandar, se tornou irresponsável, como um rei que não pode ser responsabilizado ao vedar colocar essas barrigadas e barricadas, porque eles fazem barrigadas também, mas as barricadas e impedir a sua responsabilização. E já que eu falei de barricada, eu queria acrescentar uma coisa. Foi muito interessante ver recentemente a imprensa, né? A imprensa soltou várias matérias, a gente chegou a comentar aqui, falando notas, colunas, opiniões, dizendo que agora que o Bolsonaro está preso, para a grande imprensa é necessário agora conter o STF, trazer ele para autocontenção. E aí o Supremo foi lá e mostrou para a imprensa que ele está de ouvidos tapados, que o gênio não volta para a lâmpada, que não vai voltar para o seu quadrado. Deu um tapa na cara da imprensa, porque logo depois da imprensa dizer isso, o que o STF fez? Toffoli decretou sigilo no caso Vorcaro, teve busca e apreensão agora na vara da Lava Jato por algo que aconteceu há mais de 20 anos. Se alguém tivesse matado uma criancinha, estava prescrito. Qualquer outra coisa que aconteceu há mais de 20 anos está 10 vezes mais prescrito. E, num caso, sem foro privilegiado, do busca e apreensão decretada pelo grande antagonista da Lava Jato no Supremo, e agora mais um abuso, essa liminar do Gilmar Mendes, impedindo a responsabilização dos ministros, blindando o Supremo Tribunal Federal. Bom, acho que a imprensa, se não tinha caído na real, agora talvez tenha caído na real, assim espero, de que o gênio não vai voltar para a lâmpada. Mas olha, em outro trecho da decisão, o Gilmar Mendes argumenta da seguinte forma, vamos acompanhar. Não podemos esquecer que os ministros dos tribunais superiores não exercem funções representativas nem contam com base de apoio político partidário no âmbito do parlamento, mesmo porque há expressa vedação constitucional ao exercício de atividades dessa natureza. Desse modo, qualquer quórum distinto dos 2/3, mesmo para a admissibilidade e recebimento da denúncia, significa deixá-los desagasalhados de salvaguardas institucionais e sujeitos às intempéries da política partidária corriqueira. E aí, Marcília, o Gilmar Mendes é um dos ministros que mais dá entrevistas e mais se mete em debates político-partidários. No entanto, ele diz que não pode ficar desagasalhado e sujeito às intempéries da política partidária corriqueira. Ele não é bom em agasalhar, não. Agasalhar não é com ele. Realmente, isso a gente precisa dizer. Ele desagasalha e como desagasalha. Eu acho que até a gente podia, talvez, lançar a campanha do agasalho do ano que vem, né? Não tem a campanha do agasalho? Agasalhe um artigo da Constituição. Pode ser, olha, é uma boa ideia para o ano que vem, para a gente fazer. Doe um agasalho em homenagem à Constituição. Pô, Tosi, olha aí, é uma boa ideia, hein? A gente pode doar para as criancinhas, não sei o que, tá? Agasalhe um artigo da Constituição desagasalhado pelo STF. Eu tinha feito até há uns dias atrás, em nome dessa questão, né, que tem agora de todo mês tem uma cor e uma doença, não sei o que, azul, setembro azul, setembro chove, e agosto verde, enfim, sei lá o que. E eu
postei, né, falei assim, olha, a cada 24 horas um ministro do STF mata um artigo da Constituição. E então vamos ficar atentos, precisamos salvar a Constituição da extinção, né? Isso é um problema de todos, isso envolve você. Eu até postei, foi interessante, assim, a adesão, as pessoas entenderam. Eu acho que a gente pode fazer essa campanha. O ministro Gilmar Mendes está preocupado, doe um agasalho, ministro, para o artigo. Não desagasale os artigos, em primeiro lugar, não faça isso com os pobrezinhos dos artigos constitucionais, que não fizeram nada para o senhor. Fizeram nada, ao contrário, a Constituição deu ao senhor até hoje o de comer, não é? Deu tanto para o senhor a Constituição, permitiu tanto aos ministros do STF terem sucesso na vida, são todos um sucesso retumbante, pujante, um sucesso inabalado, eu até diria, e eles agora querem desagasalhar a Constituição. O Gilmar está certo que não pode desagasalhar, só que ele é que desagasalha. Então, vamos, no próximo inverno que se aproxima, em nome do inverno, agasalhem um artigo da Constituição, doem um agasalho, porque os nossos ministros do STF não param de desagasalhar os artigos constitucionais. Olha, Tosi, quando eu vi você lendo isso aí... A primeira doação do agasalho? Opa, vamos. Isso aí vai ser fácil. Essa campanha vai ser a mais fácil do agasalho da história. Aí vai encher, vai ter milhões de brasileiros, caminhões de agasalho. O problema é que vai chegar lá no Supremo e a questão é, o que o Supremo vai fazer com esses agasalhos, hein? O que você acha, Marcília? Vai pensando aí, você vai contar pra gente depois o que o Supremo vai fazer com esses caminhões de agasalhos que os cidadãos de bem vão buscar doar para proteger a Constituição. Bom, quando eu vi você lendo aquilo ali, Tosi, o Gilmar Mendes dizendo que eles não têm possibilidade de fazer atividade político-partidária e por isso eles ficam desprotegidos, eu pensei, mas o que eles fazem lá no Supremo que não é dia sim, dia também fazer atividade político-partidária? Em ligações com os senadores, em ligações com os deputados. Eu ouvi várias vezes ao longo da Lava Jato que determinadas indicações do Congresso, elas não são decididas pelos senadores e deputados, são decididas quando um ministro, como o ministro Gilmar Mendes, poderoso, aliado, que faz articulações, liga e pede. Isso é visto praticamente como uma ordem pelos parlamentares, porque quem não tem ali o seu rabinho preso ali deles no Supremo Tribunal Federal. Então, articulação política, influenciar leis é o que eles mais fazem. Olha a anistia. Eles dizendo o que pode ou o que não pode fazer no caso da anistia. Não faça isso que nós vamos declarar inconstitucional. Reunião do Mota, reunião do Alcolumbre para discutir anistia com o ministro do Supremo sem que a legislação tenha sido aprovada, sem que os ministros tenham qualquer atribuição, competência, jurisdição para atuar, porque não existe texto, não existe ação proposta no Supremo. Mas eles estão lá fazendo atividade político-partidária, articulação política. Olha o tamanho da hipocrisia do fundamento que o ministro Gilmar Mendes usa. O que você der para ele, o que passar perto dele, eu acho que ele pega e joga no papel e usa de argumento para sustentar uma decisão que proteja e brinde o Supremo. Agora, Escursim, se não são os senadores que podem protocolar pedidos de impeachment, segundo Gilmar Mendes, né? Então quem poderia? Quem? Aquela pergunta fica no ar. Bom, segundo Gilmar Mendes, somente Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Veja o que ele escreveu. Atribuição exclusiva ao Procurador-Geral da República para a apresentação da denúncia funciona como um mecanismo indispensável para garantir a seriedade, o rigor técnico, a responsabilidade e a excepcionalidade que devem nortear esse processo. O chefe do Ministério Público da União, na condição de fiscal da ordem jurídica, possui capacidade para avaliar sob perspectiva estritamente jurídica a existência de elementos concretos que justifiquem o início de um procedimento de impeachment. Por acaso, Paulo Gonet foi sócio de Gilmar Mendes no Instituto IDP. Eles fundaram o Instituto juntos e acabou de ser reconduzido à PGR para um mandato de mais 2 anos. De fiscal da lei, o Gonet passou a ser guardião dos ministros, não, Escorcim. Ou seja, 0 de chance de qualquer pedido de impeachment em 2 anos aí com o Gonet, se prevalecer a tese do Gilmar Mendes. E dado que os procuradores chegam até ali por uma decisão política, né, é muito provável que nunca teríamos um pedido de impeachment. O curioso é que, em vez do Supremo voltar para sua casinha, como pedem alguns, parece que acordaram algumas sumidades da imprensa, né,
Agora, a decisão do Alexandre Moraes, do Gilmar Mendes, é até difícil, né? Tanto faz, meio que tanto fez, né? Quando você para prestar atenção agora, essa decisão do Gilmar Mendes está basicamente dizendo assim: não há advogado nesse país capaz de fazer uma análise jurídica para um pedido de impeachment. Somente o Procurador-Geral da República reúne as condições jurídicas para fazer um pedido como esse. Quer dizer, toda a advocacia foi... Não, vocês não prestam para absolutamente mais nada. A decisão do ministro Gilmar Mendes, quando você começa a ler, ela tem tamanhas absurdidades, ilogicidades, contradições, quando ele diz assim: vamos passar por um processo de venalização, porque lá o Hugo Chávez mudou a lei para ir para uma maioria simples. Eu falei assim, mas então o Brasil já é Venezuela desde 1950, porque não se mudou nada para fazer impeachment do ministro. Quem está mudando é ele, para tentar proteger a si mesmo, né? Quer dizer, é o oposto do que ele está falando. Depois, quando ele fala, e aí eu volto para o meu comentário inicial, quando ele fala que ministro do Supremo não tem apoio político, para mim, o que eu leio naquilo ali, eu falei assim: perdemos o apoio político que a gente tinha. A impressão que me passa, quanto mais a gente conversa a respeito disso, mais eu sinto que o ministro Gilmar Mendes sentiu, ou foi avisado, de que tudo aquilo que ele tinha de costas quentes para poder fazer o que estava fazendo, talvez não exista mais. Talvez não exista mais. E aí essa movimentação e esse absurdo jurídico de dizer que somente o Procurador-Geral da República é capaz de formular um pedido de impeachment. É um negócio que é até difícil da gente conseguir dizer as coisas sem usar as palavras que a gente realmente quer usar. É que os outros, né? 215 milhões de brasileiros são todos pequenos tiranos. São todos tiranos. Então, exatamente. O Boné é o único aí democrata. É o único democrata que tem condição de avaliar a capacidade jurídica dos ministros. Então, ele não está fazendo um comentário aqui sobre a Constituição, sobre uma decisão judicial. Nós não estamos comentando isso. Nós estamos comentando do moleque, o gordinho da escola, que só joga, ele é o dono da bola. Só vai jogar quem ele quiser. Pois olha, eu faço um convite para quem está nos assistindo para que acesse, nesse momento, a Gazeta do Povo. Só para ver como a Gazeta do Povo faz parte da imprensa, é um veículo de 106 anos, mas como nós temos uma cobertura diferenciada. Se você acessar ali agora, a página da Gazeta está lá. Blindagem do Judiciário, decisão de Gilmar viola a Constituição e torna impeachment de ministros do STF praticamente impossível. Uma cobertura crítica desses passos, dessas decisões do STF, você encontra na Gazeta e não em qualquer veículo por aí. Portanto, fica aí o registro o convite para você ser assinante da Gazeta e apoiar o nosso jornalismo. R$ 1,90 por mês é a promoção que está hoje no ar. E como eu mostrei ali, a Gazeta não tem nada a esconder nas suas críticas e na sua independência em relação a qualquer poder estabelecido. Olha, nesta quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na 13ª Vara Federal, onde o ex-juiz Sérgio Moro atuava no âmbito da Operação Lava Jato. A ação foi determinada pelo ministro Dias Toffoli. O processo tem como base os relatos do delator e ex-deputado estadual no Paraná, Tony Garcia, que teria supostamente atuado como um colaborador infiltrado em favor de Moro. O ex-deputado acusou o senador de tê-lo obrigado a gravar autoridades ilegalmente em 2004, no caso do escândalo do Banestado, o antigo Banco do Estado do Paraná, epicentro de um esquema de evasão de divisas entre 96 e 2002. No programa Sem Rodeios, aqui da Gazeta do Povo, o senador Moro assegurou que a 13ª Vara Federal já havia fornecido todo o material necessário à investigação. E, segundo ele, a medida é consequência do ressentimento contra a atuação dele na Lava Jato e também como ministro da Justiça. O que a gente tem notícia é de que tudo o que foi solicitado foi repassado ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, aparentemente há quem acredite em relatos fantasiosos de alguns antigos criminosos colaboradores, mas eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso, não. Sei que é só uma tentativa de criar uma narrativa fantasiosa e buscar desgaste da gente na imprensa, porque a gente tem tido uma atuação combativa aqui no Senado Federal e há muito ressentimento em relação ao combate ao crime que fiz como juiz da Operação Lava Jato e depois como ministro da Justiça. Bom, é o Dias Toffoli novamente, ele agindo para fazer terra arrasada da Operação Lava Jato. O senador Moro já não é mais juiz da 13ª Vara Federal,
desde 2018. E por que o Toffoli traz isso à tona? Ele não pede oportunidade, o timing, ele escolhe qualquer momento é momento para atacar a Lava Jato, não, Deltan? Mas está um pouco fora de época essa manifestação dele e totalmente despropositada, aparentemente. Sim, para as pessoas entenderem o tamanho desse abuso. Se tivesse havido alguma ilegalidade lá atrás, e a gente está falando de coisas que aconteceram em 2003 e 2004, há mais de 20 anos, se fosse qualquer tipo de crime, ainda que fosse o homicídio de uma criança, cujo esqueleto é encontrado no armário da 13ª Vara Federal, esse crime estaria prescrito. Ou seja, não teria como a STF avançar para investigar isso. Porque a STF só atua em função de crimes. E se um crime está prescrito, ele não tem como atuar. Se houvesse, ainda assim, além disso, se você ultrapassasse essa barreira e você fosse investigar um suposto crime do Sérgio Moro lá de trás, antes de 2005, ele não tinha função de senador da República. E o foro privilegiado pela Constituição e a interpretação do próprio Supremo é relativo a crimes praticados na função ou relacionados à função que é albergada com o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a atuação do juiz Sérgio Moro de 2003 não tem nada a ver com a atuação dele como senador em 2023, 24 e 25. Então, mais uma vez, por mais uma razão, esse caso não tinha que estar no Supremo. Vamos falar real? Por que esse caso está no Supremo? Porque Toffoli é antagonista da Lava Jato. Porque Toffoli não só foi indicado por Lula, é amigo de Lula, é o amigo do meu pai. Porque o Toffoli, ele foi alçado a ministro supremo sem ter passado em concurso público por ser amigo de Lula, por ser compadre, por ser alguém que atendeu os interesses de Lula e está devidamente atendendo os interesses de Lula hoje no Supremo Tribunal Federal. E isso começou descaradamente quando ele assumiu a vaga do Lewandowski e começou a dar uma série de decisões que derrubavam todas as delações da Odebrecht, que implicavam grandes políticos, porque isso implicava a anulação do caso do Lula, derrubar por terra e impedir que o caso fosse retomado no Distrito Federal depois da anulação em Curitiba. Derrubar a prova do Odebrecht era garantir que Lula jamais vai ser investigado de novo pelos mesmos fatos. Porque se você não derrubasse o caso do Odebrecht, alguém poderia retomar essa investigação em relação ao Lula. Porque Lula era implicado ali. Inclusive, aliás, ele próprio era o amigo do meu pai da Odebrecht. Então era garantir a sua própria autoproteção. Isso é ridículo. Isso é autoblindagem. É atuar de forma suspeita, impedida, quebra de imparcialidade. É tudo errado. O que mais falta para um ministro como esse ser expelido da Suprema Corte como alguém que não é digno da toga que usa? Isso é um tremendo e absurdo. Eu tenho vergonha de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal pela incompetência, não só no sentido técnico, nesse caso, mas pela incompetência como magistrado, pela perseguição promovida, pela vergonha que é ele lá decretando sigilo no caso Vorcaro, avocando para lá esse caso desse banqueiro imenso que seria a nova Lava Jato, decretando sigilo injustificável para esse caso. É uma vergonha atrás de vergonha. E agora vamos esclarecer brevemente o que aconteceu nesse caso lá do Tony Garcia, o tal do Antônio Celso Garcia. Eu não atuei lá no começo desse caso. Eu fui conhecer esse caso lá por 2006, 2007, ou seja, antes desse período em que o Tony Garcia fez o acordo de delação e teria atuado coletando provas em favor da investigação, como faz qualquer delator, qualquer colaborador. Eu atuei nesse caso, revi esse caso em 2006, 2007, ou seja, depois da atuação do juiz Sérgio Moro, dos outros colegas, e não tem nada de errado nesse caso. Nada de errado. Por que esse caso veio à tona de novo? Porque o Tony Garcia tinha uma série de acordos e compromissos no seu acordo de delação premiada. E ele não cumpriu o acordo. E esse acordo foi rescindido. Ia ter uma execução patrimonial em cima dele e dos bens dele. Aí ele aproveitou que aquele juiz, o Apio, Eduardo Apio, anti-Lava Jato, assumiu a vara. Aquele mesmo juiz está sendo investigado agora por roubo, por furto de champanhe caríssimo de Santa Catarina, que foi afastado da Lava Jato por ilegalidades e agora está sendo investigado por furto de champanhe em supermercado, porque esse juiz era anti-Lava Jato e o Tony Garcia viu uma oportunidade. E aí ele foi dizer que tinham acontecido ilegalidades. E aí esse juiz anti-Lava Jato mandou o caso para o Supremo, aproveitando que o Toffoli estava detonando tudo. E aí o Toffoli suspendeu tudo, suspendeu inclusive a execução do Tony Garcia. Esse é o grande interesse do Tony Garcia. Suspendeu a execução patrimonial, suspendeu tudo o que existia para investigar o Sérgio Moro. Para investigar o Sérgio Moro. Ah, vamos e convenhamos, tenha dó.
O que está acontecendo aqui é a proteção de um réu colaborador que devia estar sendo executado pela justiça. Vários juízes e procuradores atuaram nesse caso. Antônio Celso Garcia depois. Ninguém nunca viu um fiapo de ilegalidade, de nada errado, e agora que ele vai ser executado, ele aproveita o juiz anti-Lava Jato, manda para o ministro anti-Lava Jato, e todo mundo se associa para salvar o bandido. Agora não era de se estranhar, afinal de contas é isso que o Supremo Tribunal Federal tem feito ao longo dos últimos anos. Tem salvado o bandido e perseguido os policiais, os procuradores e os juízes que combatem os bandidos. Essa é a grande realidade. A impressão que dá, Marcília, é que se houvesse uma fila aí para impeachment, os ministros estão se acotovelando ali. Quem que é o primeiro da fila, né? Porque cada um deles, de pelo menos 3 aí, dá razões seguidas e novas razões para um processo de impeachment de responsabilização. O Toffoli é um desses que está pedindo lugar na fila, se houvesse essa fila de impeachment, não? Se houvesse, se gritar impeachment, não fica meu irmão, né? Eu acho difícil ali a gente ter alguém que escape, até talvez alguns, né? Uns ou outros que têm feito um trabalho. Eu acho que alguns ministros, o próprio Toffoli, né? O Deltan estava falando, eu às vezes tenho dúvida se existe alguma má-fé, ou se é só incapacidade técnica mesmo, ou ambos, porque a gente sabe que o Toffoli ele tem dificuldades, né? Ele não chegou lá por méritos jurídicos, né? Ele tem dificuldade, a gente percebe. Não sei se ele tem professor particular, se ele pegou algum tipo de... né? Porque podia, né, ter professor particular, porque eles indicam tanto ministro que não tem capacidade, que tá aí, ó, outra boa ideia. Hoje eu tô com boas ideias para o empreendedorismo. Abrir uma escolinha de ministro. A gente faz uma escola, né, coloca ali professores de direito constitucional, faz um intensivão para o cara, ou pela própria magistratura, pode fazer, tem as escolas da magistratura, colocar os ministros numa imersão, né? Imersão, vai para um fim de semana em São Roque, sabe que eles gostam desses resorts, só não pode ser fora do país mais, porque a gente sabe que eles não vão poder ir muito longe, mas pega uma cidade do interior e não sei o que, faz uma imersão e etc, talvez dê certo. Então eu tenho dificuldade de saber se o problema é técnico, ou se é o excesso de politização. E não podemos criticar o fato deles serem políticos, eles são nomeados politicamente, faz parte do jogo a política. O que não pode é a política se tornar a pior acepção do termo político para a condução ou a conduta deles. Você, por exemplo, pode ser um político, e ao ser um político você não é uma pessoa ruim ou errada ou que age mal, mas os ministros também, então eles podem ser políticos. Agora, eles não podem fazer política partidária, que nem a gente estava falando aqui, eles não podem viver dando entrevistas, né? O ministro Gilmar Mendes, às vezes eu não sei se ele é ministro ou comentarista político, tanta entrevista que ele dá, e assim por diante. Então é necessário que a gente tenha esse tipo de pudor, né? Os ministros deveriam ter esse tipo de pudor. O Toffoli, inclusive, agora, por conta dessa questão do Vorcaro, a gente até comentou isso ontem aqui, né? Há notícias de que a esposa dele foi sócia de um dos advogados, que ele no passado foi num evento em Londres, que foi patrocinado pelo Banco Master. Pô, não fica legal. A gente não está acusando ninguém, nem poderia. Eu acho que quem deveria fazer o trabalho de investigação é a PGR, que não vai fazer. O Gonê é uma pessoa que preferiria impeachment a si mesmo antes de impeachment um ministro do STF. Ele preferiria fazer um araquiri institucional e se auto-impeachment em vez de, no lugar de impeachment algum ministro do STF. Eu acho que ele sente arrepios só de pensar na possibilidade de que alguém ali do STF possa ficar bravo com ele. Então, eu creio que os ministros deveriam ter esse autopudor, essa autocontenção, esse lugar deveria ser ocupado por eles, não por nós, não seríamos nós a tê-los de impeachment, eles próprios deveriam recuar, mas isso não vai acontecer, e também agora não vai acontecer de impeachmá-los. Então, Tosi, acho que a gente está aqui num voo cego. O Brasil ele entrou num voo cego sem volta.
sem volta. E vou dizer mais, interessa a muita gente que esse voo siga cego. A gente estava falando, por exemplo, aqui do Banco Master, mas é bom a gente dizer, por exemplo, uma pessoa que conduz o banco do jeito que o Vorcaro parece que estava conduzindo, né, que não era uma forma regular, inclusive distribuindo 500 milhões de reais a advogados em um ano só. Eu vi até hoje um analista da Globo News falando que ele era muito bom, que o banco investiu. Eu gostei, eu até vou citar porque eu gostei dessas aspas dele. Esse analista falou assim, que se tem uma coisa que o Banco Master investiu nesse tempo, foi em fazer amizades. Não é ótimo? Fazer amizades. Eu acho que é uma pessoa que ele é que nem, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. E ele teve, e custou muito caro isso tudo. Então, assim, dentro desse cenário em que nós estamos, não tem volta, porque existem pessoas como esse empresário que precisa de um STF voando cego e precisa de uma caixa preta, como se tornou o caso dele. Tem gente que lota os escritórios dos parentes de ministros buscando o quê? O que buscam lá? Por que pagam tanto? O que essas pessoas querem? Então, existe muita gente interessada no STF não voltar à Constituição, não ser trazido, vamos dizer assim, ou tragado, melhor dizendo, para dentro da Constituição. Né? Isso interessa muito mais gente do que aos próprios ministros. Posso ter uma terceira hipótese para essa atuação do ministro Dias Toffoli? Porque o doutor falou uma possibilidade de má-fé, o Marcília colocou a possibilidade da inépcia. Eu vou acrescentar o ciúme, porque eu acho que o ministro Dias Toffoli tem um ciúme do protagonismo do Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes, porque hoje mesmo ele decidiu que toda a competência para julgar o Banco Master é do STF, e portanto é dele, porque ele é o que está prevento para julgar. Então me parece que o que dá para botar? Deixa eu aparecer também aqui, né? O que me faz pensar que talvez seja melhor não botá-los numa escolinha, salvo se for tipo a escolinha do professor Raimundo, né? Porque o Toffoli seria o seu boneco, né? Aquele que vai pra galera. Quando precisa, ele aparece. Aí pode ser. Até eu assistiria esse programa se fosse assim. Eu não descartaria essa possibilidade, não, viu? Podia. Outra boa ideia. A gente está hoje com a escolinha do professor Raimundo dos ministros. Mas quem seria o professor Raimundo? Aí deixo com você, a escolinha do professor Marcília, vai. Só que os personagens se repetiriam, né? Esse é o problema, porque eles levantariam a mão. O que você tem aí, fulano, Toffoli? Ele vai dizer assim, eu tenho uma decisão monocrática aqui, que eu acabei de tomar. O outro, eu tenho uma minha que também é aqui monocrática. Ninguém tiraria zero, né? Ninguém tiraria zero. Todo mundo com a sua monocrática decisão e seria um pouco monótono, talvez, a tal da escolinha. Mas vamos falar da conversa mais recente entre o Donald Trump e o Luiz Inácio Lula da Silva. Lula telefonou para o Trump para pedir a retirada do tarifaço de 40%, que ainda recai sobre 22% dos itens de exportação brasileira para os Estados Unidos. De novo, os dois lados saíram dizendo que a conversa foi muito boa e produtiva, mas ainda não houve anúncio de qualquer recuo tarifário adicional. O que muita gente anda se perguntando é o seguinte, será que o Trump desistiu do gesto solidário a Jair Bolsonaro e também contra a perseguição judicial no Brasil, contra cidadãos e contra empresas? O que você acha dessa conversa? Porque o Lula conversa com o Trump e daí sai se gabando. Olha, atendeu meu telefonema, viu? Estou com um diálogo lá, temos interlocução. Os Bolsonaros são página virada, tal. Mas até onde interessou o Trump, ele fez as concessões. Por enquanto, existe essa troca de sorrisos e amabilidades, mas tá aí, continuam as sanções, a tarifa. Se a gente for olhar como o Trump negociou com outros países, né, numa semana ele bate, daqui 2 semanas ele diz que tapas e beijos, né? É a forma como ele vai mais ou menos negociando, e a imprevisibilidade parece ser meio que a regra. Você não sabe, né? Telefonema, ele telefonou para o Maduro também, né? Ele também. Então, e também não falou mal do Maduro, né? Com o Putin já foi assim, com o Zelensky, que ele já humilhou
no próprio Salão Oval, depois conversou com não, tá tudo ok. Então, eu acho que faz parte do processo de negociação ali, né? O que me chamou mais a atenção, principalmente numa resposta que ele fez acho que na coletiva de imprensa, é que o próprio Trump separou a dimensão econômica da dimensão, vamos dizer assim, política, né? Que ele, de certo modo, colocou naquela carta, né? Quando tudo isso iniciou, e a dimensão política ela veio primeiro do que a dimensão econômica, né? E me parece que talvez isso tenha sido misturado justamente para que as concessões americanas fossem daquele tipo: eu botei o bode na sala, eu estou tirando o bode na sala. Já lhe dei alguma coisa, né? Mas aquilo que interessa realmente é essa dimensão política. E ele separou na fala. Uma característica que tem acontecido desde que essas negociações começaram a acontecer é que o nome de Jair Bolsonaro não mais apareceu nas falas, né, nas referências, só que ao mesmo tempo também não se deixou muito claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então me parece que essa dimensão das tarifas econômicas e tudo mais, ela nunca fez sentido. Desde o primeiro momento todo mundo falou que os Estados Unidos têm superávit comercial, não faz sentido essas tarifas, o Brasil está sendo prejudicado com isso. Acho ótimo que as tarifas sejam retiradas, mas não acho que isso vai mudar 1 milímetro das decisões políticas, principalmente por quê? Porque a dimensão política ela envolve também uma questão ideológica do próprio Trump, do próprio governo Trump, daquilo que é a sua política de Estado, né? Daquilo que é os planos dele com relação à América do Sul e o mundo como um todo. Então, pode até ser que ele recue de uma série de exigências que se faça com relação à situação brasileira, mas não que ele vá simplesmente jogar no lixo o Jair Bolsonaro e toda essa dimensão. Desculpa aí, errei, hein? Vou tirar a Magnitsky, devolve os vistos para todo mundo, melhor, vou dar green card para todo mundo aqui. Não vai acontecer isso, né? Não me parece que isso seja razoável de se imaginar. E está num processo de negociação, muito lento, no qual eu acho que ele se colocou muito mais coisas na mesa para poder se conseguir outras coisas, inclusive com a dimensão que acho que foi muito inteligente o Lula, ao fazer a ligação para falar sobre a questão do tráfico, do combate à criminalidade, porque no fundo eu acho que é até mais isso que o Trump vai querer conseguir do que outras coisas. Sem esquecer que tem toda uma dimensão de perseguição às redes sociais aqui no Brasil, as big techs que são norte-americanas, a questão da censura, da liberdade de expressão, na qual talvez seja até muito mais relevante para o Trump do que até a dimensão política de Jair Bolsonaro, embora essas coisas não estejam muito separadas e não sejam possíveis de serem separadas. Então me parece que é estratégia de negociação, absolutamente nada avançou, efetivamente falando. O agrado de se tirar as tarifas teve muito mais a ver com a pressão interna dos Estados Unidos do que agradar ou por um sucesso de diplomacia do Brasil, né? Eu acho que o lamento, digamos assim, da direita com relação a isso é porque é uma direita que vive muito no tempo de rede social, que é o feed acontecendo o mais rápido possível, né? E isso é algo que acho que leva muito mais tempo do que a gente imagina, e acho que ainda tem muito mais capítulos dessa história para virem à tona antes da gente chegar em alguma conclusão efetiva. Rapidamente, Marcília, o governo Lula, o PT, eles querem dar a entender que existe uma love story aí com os americanos agora, né? Mas o fato, como colocou aqui o Scorsin, é que vamos entrar num ano eleitoral em que vem à tona as posições ideológicas, as visões de governo, e ideologicamente não tem como o governo Trump e o governo Lula serem alinhados, né? São governos que seguem cartilhas totalmente diferentes, e isso deve ser acentuado, de certa forma, no ano que vem, na campanha eleitoral, que o Trump não vai fazer santinho ao lado do Lula, né? É quase impossível imaginar algo do gênero, se bem que os petistas adorariam colocar hoje o Trump no santinho junto com o Lula. Eu tenho usado uma analogia para essa conversa deles, que é a seguinte: você vai fechar um negócio, né? Então você tem uma grande empresa, você é o CEO da empresa, e aí você vai fechar o negócio. Você senta com outro CEO, vai jantar com ele, tal, enfim, pede um vinho, papapá, conversa sobre futebol, conversa sobre o tempo, conversa sobre mulheres, conversa sobre o que você quiser. Isso não quer dizer que o futebol, mulheres e o que você quiser estejam na mesa de negociação. Isso é só uma conversa amigável entre os CEOs da empresa. A negociação quem vai fazer é o setor comercial.
provavelmente um CEO vai virar para o outro e falar, não, isso aí quem vai conversar são eles, né? Quantas vezes não fui falar sobre valores com o dono da empresa, falou, não, isso aí se acerta com o fulano, né? Isso aí você conversa com... Então, assim, é mais ou menos nesse lugar. O Trump, ele não vai sentar com o Lula para falar das coisas que estão na mesa de negociação. Isso aí quem vai fazer é o Rubio e o Mauro Vieira. Então, a conversa que me interessa, os gestos reais, os conceitos concretos, eu discuto quando estiver na boca ou na mesa do Mauro Vieira e do Marco Rubio, que são as pessoas que realmente estão negociando. É o setor comercial. Os CEOs da empresa, eles fazem gestos, fazem afagos. O Lula fala sobre ajuda em combate à corrupção. Nada disso é verdade. Isso é tudo conversa de jantar dos donos da empresa. Então, não é por aí, creio eu, que as nossas análises devem se nortear. Claro, a gente tem que comentar isso, mas o que eu quero dizer é que não é isso que está na mesa de negociação. O Lula não vai negociar sobre combate à corrupção, ao narcotráfico, o que for, com o Trump, e o Trump não faz um gesto amigável ao Lula porque está feliz com o Lula, e sim porque é assim que se age nesse lugar. O setor comercial depois é que vai sentar na mesa de negociação e tratar das coisas concretas. Então, me parece que esse é um ponto importante para a gente não confundir os status, né? O status negocial é Rubio e Mauro Vieira. Agora, o Lula, diferente de um CEO da empresa, ele não quer fechar negócio nenhum, porque não tem negócio nenhum para fechar. E não tem empresa também, ele quebrou a empresa. Ele é um CEO da empresa só porque, enfim, no Brasil é assim, né? O cara dos Correios lá não quebrou a empresa e ganhou 6 meses de salário. O Brasil é desse jeito. Então, ele é o CEO da empresa, mas é uma empresa que quebrou. O que ele está interessado é nas eleições do ano que vem. Então, ele vai usando esses fatos para fazer corte, para aquele rapaz cabeludo fotografar, não lembro o nome lá do fotógrafo dele, e assim por diante. É isso. Mas as questões negociais mesmo que me importam, eu quero ver quando isso estiver na boca do Rubio e do Vieira. Pois olha, Deltan, o ministro das Comunicações do governo Lula afirmou ontem que vai retomar o projeto de regulação das redes sociais, que isso é prioridade para o governo. Ou seja, quando a coisa está começando a estabilizar, vem uma pauta ideológica aí para provocar novamente os americanos para criar confusão nesse cenário. Olha, é mentira que eles vão retomar a pauta da regulação das redes, porque eles nunca abandonaram. Essa é a verdade, ela nunca saiu da mesa. Eles sempre mantiveram, eles usam qualquer pretexto para buscar regular as redes. E você tocou num ponto central dessa negociação. O Trump, quando ele começou todo esse processo, ele impôs as punições, ele colocou as tarifas, ele colocou algumas razões para isso. Dentre essas razões estavam a regulação das Big Techs, os impostos das Big Techs, a perseguição de cidadãos americanos, a perseguição política à direita no Brasil, e aí alegou uma série de questões comerciais junto. Mas a questão é, como que o Trump ele revogaria medidas sancionatórias sem concessões do outro lado? Porque as questões comerciais, tarifárias, ok, ele reduzir, ele extinguir, tomara que aconteça, mas vão deixar as questões tarifárias e comerciais do lado, vão concentrar só nas questões das punições. Como que Donald Trump retiraria as punições quando a razão das punições não deixou de existir? Ele desmoralizaria ele mesmo, ele desmoralizaria as suas táticas de negociação, ele desmoralizaria o processo, desmoralizaria o que ele queria, a sua ação, a força dele cairia por terra a olhos vistos. Trump jamais derrubaria uma punição Magnitsky sem que ele tenha conseguido avanços nas razões que levaram a aplicar essa Magnitsky, até porque a Magnitsky, ela tradicionalmente ela não é revogada, ela passa até de governo para governo, democrata para republicano e vice-versa, sem ser derrubado. Pouquíssimas pessoas ao longo da história conseguiram sair de uma lista Magnitsky. Então, eu vejo tudo isso como, na linha do que o Marcília falou, como muita espuma para pouca água. Muita espuma para pouca água. Eu consigo construir várias hipóteses vendo o que está acontecendo. Uma delas é que o governo americano quer avançar em vantagens comerciais para derrubar as restrições comerciais. Outra hipótese que eu vejo é
Trump estava preocupado com a adesão brasileira, as sinalizações brasileiras ao bloco dos BRICS, ao avanço eventualmente, porque o Brasil estava sendo o mais arrojado de todos em relação à criação de uma moeda, em relação à desdolarização dos comércios internacionais entre esses países, ao apoio do Brasil em relação ao Hamas, em relação à Venezuela, e tá na mesa de negociação constrange. Faz Lula segurar, faz Lula, não, olha só, a gente está em negociação, não faz isso, não faz aquilo, não vamos avançar essas outras pautas nesse momento. Então pode também ter esse objetivo simplesmente de segurar o Lula em relação a todas essas outras pautas que fazem parte aí da atuação brasileira anti-imperialista que desagrada os americanos. Talvez tudo não passe de uma estratégia dos Estados Unidos política, de geopolítica mundial. Então é difícil saber realmente do que se trata, mas eu posso garantir o que não se trata. Não se trata de derrubar sanções sem uma contraprestação negocial brasileira. Disso certamente não se trata, porque Trump jamais desvalorizaria o seu passe e sairia dessa mesa como alguém humilhado, envergonhado, que fez concessões sem alcançar o que ele queria. Quero agradecer. Muito obrigado pela participação, pelo papo. Foi bastante produtivo em muitos assuntos hoje, mas a gente continua debatendo isso nos canais aqui da Gazeta do Povo. Obrigado, André Marcília, Deltan Dallagnol, foi um prazer. Igualmente, Francisco Scorsin, especialmente a você que acompanha a Última Análise. E vem o convite, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo para que chegue ao maior número de pessoas e considere ser assinante da Gazeta do Povo, promoção de R$ 1,90 por mês. E você apoia o nosso jornalismo independente e possibilita que o programa Última Análise e outros programas da Gazeta aqui no YouTube possam continuar com a sua voz ativa, firme em defesa das liberdades. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.